Olá, ouvinte, eu sou o professor Afonso. Trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. Essa teologia deixa de fora da Bíblia todas as cartas do apóstolo Paulo e a parte adulterada do livro de Apocalipse. Para que você possa entender algo tão novo, e que não é novo, obviamente, mas é novo em função do desvendamento do livro de Daniel, por revelação divina, eu desvendei os livros de Apocalipse, as cartas do apóstolo Paulo e o livro de Daniel. Por isso a coisa se torna nova, mas muitíssimo nova, para cristãos e para judeus. Em Daniel 9:24, há uma mensagem completamente nova para cristãos e para judeus. É muito interessante que você veja o meu vídeo, as 70 semanas de Daniel. Então, mas para que você realmente tire proveito do cristianismo, que é muito simples, o cristianismo é muito simples. Ele é alguns bilhões de vezes menor do que todas as doutrinas do apóstolo Paulo, que a cada dia crescem. Cada um interpreta diferente, as doutrinas crescem. É 1 bilhão de vezes menor, é bem simplesinho. Por isso é que os cristãos primitivos, pessoas sem nenhuma instrução, pregavam o evangelho com tanta facilidade, principalmente porque eles tinham o ajudador, o conselheiro, o Espírito da verdade que falava pelos crentes e ele ainda está à sua disposição. Agora eu convido a você a adotar voluntariamente, de uma maneira bastante convicta, a prática ético-religiosa de falar somente a verdade a todas as pessoas, em todos os contextos, e levar a sua oração a Deus, estender a mão em compaixão ao seu próximo. Isso traz sentido para a sua vida. Um dos aspectos mais importantes de você falar somente a verdade é que você se aproxima de Deus. Jesus afirma em Mateus 5,37, seja o vosso falar sim, sim, não, não, o que passar disso tem procedência maligna. Ou seja, quando você se afasta do maligno e se aproxima de Deus, se descortina algo muito bom em sua frente. O que é que se descortina na frente? É justamente uma visão de Deus. Porque Deus, na verdade, o cristianismo paulino não sabe definir Deus. O Deus deles tem 3 pessoas. Não tem. O Espírito de Jesus Cristo, na concepção, foi uma porção do Espírito Santo, a essência de Deus, Deus único, atribuída a um ser humano com poder suficiente para nos trazer a graça, a verdade e confirmar a lei. Quando Jesus Cristo foi morto, ele entregou o seu Espírito ao Pai, ou o Espírito Santo, para voltar a ser um com ele. Então, esse princípio de que existem 3 pessoas não se sustenta. Eu defendo a lei de Deus e o Evangelho de Jesus Cristo. Creio que você faça o mesmo, por isso peço que você deixe um like nesse vídeo, ative o sininho de notificação e se inscreva no meu canal. Há um problema muito sério. Eu costumo me referir a Paulo e ao abominável da desolação de uma maneira indistinguível, ou seja, um e o outro são a mesma coisa. Por quê? Porque as cartas do apóstolo Paulo foram adulteradas por Nero, que construiu ou criou um personagem chamado Abominável da Desolação, referido por Jesus e Daniel. O Abominável da Desolação, segundo Daniel, é um personagem criado por Nero com o rosto do apóstolo Paulo, o corpo do Império Romano e o espírito do maligno, para se insurgir contra o príncipe dos príncipes. Então, ele é representado pelas cartas do apóstolo Paulo. As cartas do apóstolo Paulo não foram substituídas, elas foram adulteradas, elas têm bastante coisa boa, mas você não precisa delas. Daniel 8:25 afirma que o abominável da desolação destruirá muitos que neles confiarem e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes, e apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens, quer dizer que revelações divinas são necessárias para destruir o abominável da desolação. O texto que nós trazemos hoje, como apoio, se encontra em Romanos 9:30-31. O texto diz assim: que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça, a obtiveram, uma justiça que vem da fé. Aqui a fé se coloca contra a lei. Você não pode praticar as boas obras nem andar na lei de Deus segundo Paulo. O meu comentário é esse.
Nero dedicou-se quase inteiramente à arte, ao teatro e à pintura e à poesia. Ele certamente encomendou o seu plano de vingança contra os cristãos aos sofistas. Ele teve 4 anos, de 64 a 67, para adulterar as cartas de Paulo aos Romanos, 1 e 2 aos Coríntios e aos Gálatas. No ano 64 aconteceu um incêndio de Roma e em 67 foram publicadas as cartas de Paulo com distorções contra as quais Pedro, Tiago, Judas e João se insurgiram. O que Nero pretendia, conseguiu. Foi entregar os gentios nas mãos do apóstolo Paulo. Essa foi a maior insurreição do abominável da desolação contra o príncipe dos príncipes. Agora vamos ao versículo 31. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não alcançou. Meu comentário. A luta de Paulo contra a confiança dos judeus na lei de Deus, que são os 10 mandamentos, é contra os cristãos. Ele tinha por objetivo transformar a religião cristã em religião de criminosos. Isso se deve ao fato de Nero jamais ter se convencido de que não foram os cristãos que atearam fogo em Roma. E aí a vingança foi terrível. Paulo muda por completo os planos de Deus estabelecidos em Gênesis 3,15. Daniel 9,24 deixa claro que o seio de Abraão foi esvaziado e os espíritos dos seres humanos que aprenderam com Deus se encontraram com Jesus. Jesus foi levar sua voz a eles no seio de Abraão e de lá o levou para o céu, e eram bilhões de judeus e gentios, que nada tem a ver com os critérios de salvação estabelecidos por Paulo. Isso está registrado em Apocalipse 5, 11, 12. Portanto, não acredite que Deus muda seus planos só porque Paulo quer. Eu quero evidenciar por toda a minha vida que Deus não muda seus planos só porque Paulo... Ele cumpre, mas não muda só porque Paulo quer. Isso não existe. Deus não muda seus planos só porque Paulo quer. Para se adequar às belas doutrinas do apóstolo Paulo, que consiste basicamente em ensinar que a lei de Deus é fonte e força do pecado, que a lei de Deus é um tutor depravado, que a lei de Deus é o fundamento que conduz à morte e que a justificação é da carne em vida, mediante fé somente, não do Espírito após a morte, mediante fé e obras, como Jesus, Tiago e toda a Bíblia ensina. Que uma vez livres da lei de Deus e justificados, nos tornamos completamente justos, santos e retos, e que a graça assim alcançada é responsável pela salvação. Então, esse trabalho que eu estou fazendo, ele é um trabalho que ele visa mostrar muito claramente que as doutrinas do apóstolo Paulo são terríveis. Não se pode acusar pregadores, teólogos, escritores cristãos ortodoxos de terem agido por dolo. Isso aí tem a ver com o segredo do sagrado, ou seja, ensinaram que é sagrado, eles atendem. Eles se deixaram enganar pela abominável da desolação, mas isso é uma coisa que muita gente se deixou enganar. Até agora, nunca vi ninguém dizendo que desvendou o livro de Daniel, o livro do Apocalipse e as cartas de Paulo. Portanto, eu convido todos, a começar por pregadores, teólogos e escritores cristãos ortodoxos. Venham para um novo tempo. Vamos reconstruir um cristianismo mais verdadeiro, ético e socialmente responsável. Para isso, eu deixo o meu e-mail para quem quiser me ajudar nessa obra, que entre em contato comigo. E muito obrigado por você ter visto esse vídeo até aqui e que Deus te abençoe.